Fala galera, Carta na Manga, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast mais surpreendente de Belém do Pará. E hoje um episódio nostálgico, mais um episódio nostálgico. Eu tenho a alegria de mergulhar de volta na minha infância, lá para a década de 80, década de 90, quando lá o pequeno Paulo assistia na TV Manchete o fantástico Jaspion. E hoje eu quero te convidar também a conhecer esse universo do Tokusatsu, também dos seriados japoneses, e conhecer uma pessoa muito especial que mergulhou também nessa aventura e que incorpora, que vive um personagem muito amado. Ele que é o Marcos Aguiar, professor de matemática, que eu conheço e sigo pelas redes sociais. E é engraçado porque eu já acompanho ele tanto, todos os dias, que a gente já tem até uma relação de curtidas. Eu curto as coisas, ele curte. E hoje eu tô tendo a felicidade de recebê-lo aqui no Carta na Manga. Para essa experiência, Carta na Manga, ele, a Daniele. Eu quero que vocês recebam, galera aí, as crianças da década de 80, que estão hoje na faixa dos 30 e poucos, dos 40. Recebam com muita alegria com vocês o Jaspion Paraense! E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Para mim é uma honra estar aqui conhecendo meu amigo Paulo pessoalmente, que a gente sempre tem esse retorno nas redes sociais. Eu curto a postagem dele, curto as minhas, então ter esse contato aqui e mostrar para vocês um pouco de quem é o personagem e a pessoa por trás do personagem é um privilégio, porque aí sim vocês podem conhecer um pouco quem está por trás do personagem, no caso eu, Marcos Aguiar. E para mim vai ser uma honra estar aqui nesse novo episódio, juntamente com meu amigo Paulo, onde a gente vai bater essa bola aqui. Perfeito! Olha, enquanto para começar aqui o nosso encontro, deixa eu saudar o pessoal que está assistindo a gente em casa, você que está acompanhando esse episódio, mais um episódio Carta na Manga. Aqui em cima você tem o nosso QR Code que vai te direcionar para o Instagram. E no Instagram, onde a gente posta os conteúdos extras, as fotos, os vídeos, coisas que acontecem nos bastidores aqui. E aliás, a gente vai falar dos bastidores desse episódio, que foi muito, muito importante, curioso e especial. Então, @Carta na Manga Podcast é o nosso Instagram. E desde já eu te convido a curtir, ó. Já curte esse vídeo para a gente começar a conversa aqui. Compartilha ele com seus amigos, familiares, pra galera da nostalgia. E também escreve nos comentários aquilo que chamou a atenção. A gente fica muito feliz de fazer esse conteúdo pra você. E agora, gente, a gente já começa esse bate-papo aqui com uma revelação. Eu sei que na internet vocês gostam de ver os mágicos revelando segredo. Não, a mágica não é pra isso. Mas a gente precisa revelar, porque hoje nós vamos trazer aqui o homem por trás da máscara. Tu lembra na década de 2000, quando revelaram o Mr. M? Sim. Que ele tirou a máscara lá? Verdade. Então aqui, ao vivo, para quem não conhece ainda, nós vamos revelar a verdadeira identidade do Jaspion Paraense. Quer ajuda? Tem que ter ajuda? Tu consegue tirar? Consigo. Ai, meu Deus. Não posso fazer assim, porque... Tan, 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 tan. Esse é o Marcos Aguiar! Olha só, coloca aqui nesse canto, por favor. Isso. Pronto. Marcos, respira aí. Cara, olha só. Galera, esse aqui é o Marcos, professor de matemática, certo? Certo. Ele que trouxe para o mundo dele de professor a cultura cosplay e trouxe para a cultura cosplay a sua formação de professor. Verdade. Faz uma fusão disso. Marcos, eu já quero começar falando sobre os bastidores desse episódio. Porque se tornar o Jaspion não é fácil. É verdade. Como é que é o processo aí para colocar toda essa armadura? Olha, não foi fácil. No começo, quando era só o capacete, era muito mais simples, né? Porque eu já estou com o personagem mais ou menos há 3 anos. Começou esse processo com o Jaspion. Primeiro adquiri o capacete, e só que eu não fiquei satisfeito, né? Logo depois, em seguida, eu também tive que adquirir a armadura. Então foi algo que me completou depois da armadura. Então, eu acho que esse não foi todo o problema. Acho que o problema foi vestir a armadura, né? Porque a gente vê
Na TV, acredito que o Jaspion se transforma o quê? Em 2 segundos, 3, 4 no máximo. E no meu caso, não. Eu passo de, acredito que 10 a 15, até 20 minutos para me vestir. E no começo era mais difícil ainda, né? Porque como eu não tinha experiência com o Jaspion, né? E também não sabia como ir ao banheiro. Muita gente me pergunta como é que eu vou fazer para ir ao banheiro. Então eu tinha que me desarmar todinho. Então tirava toda a armadura, todinha com a ajuda aqui da minha amiga, companheira, fiel, Ari, empresária, Daniele. Então ela me ajudava nesse processo. Então era no começo muito difícil, dava muito trabalho. Então eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para ir no banheiro? Até porque todo mundo pergunta, né? Como é que ele faz? É a maior curiosidade sobre o... A maior curiosidade. Inclusive meus alunos perguntavam, como é que o senhor faz, tio, para ir no banheiro? Eu disse, não, eu vou resolver esse problema. Fralda geriátrica. Não, eu tinha que tirar toda a roupa. Aí eu conversando com uma costureira, amiga minha, aí eu pedi, eu disse, olha, o que tu pode fazer para que eu possa ter, possa ir ao banheiro? Aí disse, olha, eu posso colocar um zíper no teu macacão do Jaspion. Aí foi dito e certo, ela fez os ajustes no macacão todinho, né? Eu pedi para ela reestruturar o macacão, aí foi que eu consegui vestir o macacão, né? E hoje em dia eu não preciso tirar toda a armadura para que eu possa ir no banheiro, já facilitou bastante a minha vida. Caramba, e geralmente aqui no Carta na Manga, a gente procura fazer uma coisa para que o convidado venha e passe por uma experiência. Pela primeira vez, tu foi o convidado que fez o anfitrião passar por uma experiência. Porque quando ele chegou aqui, gente, ele trouxe os capacetes. Posso chamar de capacete? Pode. Os capacetes aqui dos personagens. E aí ele deu uma ideia de eu colocar o capacete do rival do Jaspion, Magaren, certo? Magaren. E aí eu coloquei o capacete, rapaz, é fechado, é quente, não é fácil, é uma coisa assim que você fica... E a gente vai voltar a falar sobre essas particularidades quando a gente falar sobre o calor de Belém. Sim, mas é uma coisa desafiadora. Então, primeiro, parabéns por suportar toda esse desconforto, que é um desconforto na nossa temperatura, mas em nome da intenção, né? Que é você levar a conscientização, inspirar teus alunos. A gente vai falar sobre muita coisa. Quem vê cara não vê coração, né? Porque quem vê o personagem não vê que tem uma pessoa ali por dentro. E às vezes ele tá sofrendo, né? Como aconteceu algumas vezes. Eu saí doente. Foi né? mesmo? Eu saí doente, né? Para gravar alguns vídeos com virose, com febre, caramba, gripado. Mas eu fui. Eu disse, não, quando eu tô transformado... eu tô ótimo, mas depois que eu tiro, né, a armadura, então, e é interessante que alguns vídeos que eu gravei assim, são aqueles vídeos que mais repercutiu, né, nas redes sociais, porque a maioria dos vídeos que eu tinha intenção de gravar, eu não conseguia gravar. Todos os vídeos que a gente vê assim, que são engraçados do Jaspion, saiu espontaneamente, saiu naturalmente, não foi algo planejado, né. Então, muita gente pergunta, tu teve um feedback legal, tu estudou marketing? Eu disse, não, o meu caso é aula, é escola, sala de aula, aluno. Eu não sabia que tinha essa questão do marketing por trás, eu não sabia que o meu vídeo tinha essa pegada do marketing, mas aí muita gente começou a falar, disse, tu trabalha com vendas? Muita gente já me perguntou se eu era vendedor de rua, se eu era vendedor de ônibus, ou coisa e tal, que a gente vê muito aqui na nossa cidade. Eu disse, não. Eu sou apenas um professor, né? Que eu inventei um dia qualquer de sair na rua. Aí desde aí começou, porque essa história do Jaspion repercutir, ser conhecido aqui em Belém e no Brasil hoje, né? Graças a Deus, foi por conta de um evento social que eu fui convidado, né? Nosso amigo Kennedy me convidou. Do Nerd Show. Do Nerd Show. A gente foi por esse evento social, né? Onde ia atender pessoas carentes, pessoas em situação de rua. E acabou o evento, eu disse, eu vou fazer um vídeo aqui engraçado, né? Eu tava ali mesmo vestido. Aí eu comecei a acenar ali na BR. Fingindo que eu tava pegando o ônibus e chamando o Dialer, né? Aí eu postei, por acaso, assim,
meu Instagram, na rede Como social. tu posta qualquer outro Sim, vídeo. não achava que ia ter essa repercussão, porque quem conhece o Jasper Paraense, olha lá no início, eu tava focado no Homem-Aranha, né? Era nos quadros que tu fazia Sim. as contas, né? Vestido de Isso. Homem-Aranha. Era uma questão mais didática, lúdica, educacional, voltado para os meus alunos, né? Porque eles sempre me cobravam, professor, e as aulas, o senhor não vai postar? Né? Eles pediram até para mim fazer um canal. Eu fiz o canal, né? Alguns acessaram, fiz o grupo também. Mas o que repercutiu foi ele aqui, o Jasper, esse rapaz, senhor, né? Porque eu comecei dando aula, né? A ideia era essa, mas acabou que o Jasper já foi para uma veia artística, como muita gente diz, mas tu é um artista hoje. Eu disse, não me considero um artista, né? Eu sou um fã, né? Tanto que a história de eu me vestir, me trajar como cosplay, começou há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, na festa da escola, né? Todo mundo tava procurando a sua roupa para se fantasiar. Era festinha de quê? Era festinha de carnaval. Carnaval. Era nesse período que antecedia o carnaval. Aí eu tava procurando uma fantasia. Aí eu achei a fantasia do Homem-Aranha, né? Aí as crianças piraram com o Homem-Aranha lá na escola. Aí a gente brincou, pulou, eu disse, poxa, eu podia levar isso pra sala de aula. Ainda não vi ninguém dando aula fantasiado assim, fazendo graça, né? Aí eu perguntei pra minha diretora, né? Não sei se ela tá assistindo. Qual é o nome da escola lá? A escola que eu iniciei é o Virgínia Alves da Cunha, fica na Marambaia, escola fundamental menor. Eu comecei lá, tô lá até hoje. E tô em outra escola também, a escola Maridalva, que fica no bairro do Castanheira. Tu consegue trazer um pouquinho pra ti mais aqui? Sim, não, pegando aqui, ó. Nesse. Sim. Puxa pra você. Pronto, aí. Aí tu consegue encostar aí. Ok. Maridalva? Maridalva Pantoja. Aí eu comecei lá na escola Virgínia, né? Aí eu disse, eu vou levar isso pra sala de aula. Mas tu lembra da sensação, por exemplo, do dia anterior, tu preparando a fantasia pra poder ir no outro dia na festa, da tua expectativa? Sim, tu tava nervoso? Eu tava nervoso, com vergonha? como se fosse hoje, né? A primeira vez, tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, né? Gera um nervosismo. Eu tava nervoso porque é uma roupa que marca no corpo, né? É um colã, é um lycra. Aí então eu disse, poxa, vai ter criança lá. Então eu pensei, disse, eu não posso ir de qualquer jeito. Então, o que foi que eu fiz? Eu vesti uma leg por baixo, né? Pra não marcar, pra ficar uma coisa bem natural, né? E assim eu fui, né? Só que no começo eu me vesti lá na escola. Porque eu fiquei com vergonha de sair na rua, né? Me vesti lá na escola. Aí quando acabou a festa, né? Eu já tava desinibido. Tanto que eu vim me embora andando pela rua de Homem-Aranha, vestido de Homem-Aranha, né? Aí eu disse, eu vou levar pra escola pra dar aula. Isso era qual ano? Esse foi no ano de 2018. Acredito que foi o ano de 2018 que eu iniciei, né? Aí eu levei numa sexta-feira. Eu pedi pra diretora, perguntei se eu poderia levar. E era outro dia além da festa. Era, outro dia qualquer. Só que quando eu cheguei lá na escola, as crianças acharam que já era um evento de novo. Que eu ia fazer, vai ter festa. O professor tá fantasiado, vai ter brincadeira. Eu disse, não é nada de festa. Eu vim aqui pra dar aula, né? Vim aqui pra valendo mesmo, na matemática. Aí eles perceberam que eu tava dando aula. Eu disse, professor, o senhor vai dar aula mesmo? Eu disse, vou. Mas o senhor tá todo fantasiado aí. Eu disse, pois é, para chamar a atenção de vocês. Porque às vezes a gente precisa usar de artifícios, de estratégia, porque menino é agitado, né? Ele quer estar brincando, toda hora ele quer fazer uma ronda pela escola, ir no banheiro, ir no refeitório, dar uma volta lá no portão. Então isso foi uma estratégia de chamar a atenção deles, e eles gostaram. Aí eu perguntei se eu podia levar toda sexta-feira, tanto que hoje em dia, frequentemente, quase que toda sexta-feira eu tô levando personagem, né? Sempre quando eu vou com personagem, eu venho me embora trajado com personagem pelas ruas, eu venho de bicicleta, né? Mas aí tu vai de Jaspion na bike? Não, do Jaspion não, o Jaspion
eu peço ajuda daqui da minha companheira, Tu da minha vai amiga. na Alan, como é que é? Hã? A moto do Jaspion, aquela? Aula Moto Space. Tu Só vai que eu vou na Aula Moto Bike. Ah, Aí, quando eu vou de Jaspion, ela leva armadura, né, pra mim no carro. Aí, quando eu vou com Homem-Aranha ou com Power Ranger, eu coloco na mochila e vou, né? Me visto lá na escola e quando acaba a aula, eu venho me embora pelas ruas de bicicleta, né? Vestido, né? Sempre o pessoal lá da rua da escola já tá acostumou já. Disse, aquele ali aquele rapaz estranho ali é o professor. já pensou, o cara tá desprevenido assim, aí ele acorda assim numa manhã dessa, 11 horas, assim, ele abre a porta dele, aí tá o Jaspion passando na frente da casa dele. Verdade. Cara, o que é isso? Mas eu tô pensando em fazer isso, né? Ir com o Jaspion. Vai ser quente, mas vai valer a pena. Né? Pô, bacana, cara. Eu sempre tô acompanhando as tuas postagens aqui de Jaspion, de Power Ranger verde, né? De Homem-Aranha. E essa do Jaspion realmente tem chamado muita atenção do público, que é uma coisa diferente. Agora, como é que tu lidas? Porque o Jaspion é um personagem da década de 80. E a galera que tá te curtindo hoje é uma galera mais nova, tipo, com 20 anos, até as crianças. Como é que é isso na cabeça delas? Elas sabem quem é o Jaspion? Tu educa elas sobre isso? Como é que é? Com meus alunos em si, eu já eduquei eles nesse sentido. Tanto que eu já levei alguns episódios, eles já conhecem, né? Quem é o Jaspion, por que o Jaspion, né? Qual é a história por trás do personagem. Então, eles sabem, né? Já nas redes sociais, alguns confundem muito com os robôs de LED, Transformers, né? VR Troopers, até o Robocop também, né? Já chegou contigo alguém para bater foto, e aí quando acabou a foto falou, obrigado, Robocop. Ixi, várias vezes. Várias vezes. Meio. Quando me chamam de Robocop, me chamam de Power Ranger. Power né? Ranger. Aí por aí vai, porque toda vez que eu vou em algum lugar, sempre acontece uma coisa inusitada com o Jaspion, né? Porque quem vê assim a armadura acha que é metal, né? Quem olha pelas redes sociais, mas é uma estrutura feita em impressão 3D, né? E revestida de fibra por dentro, né? No caso aqui, a armadura em si. Já os capacetes não, são todos feitos de fibra de vidro, que é o mesmo material de capacete de moto, então é mais resistente, né? Mas tu falou isso porque as pessoas chegam e querem dar um tapa assim pra sentir acontece. Às vezes a pessoa quer sentir se realmente é metal ou não é, né? Mas não, ela é feita em pressão, né? Acho que é um material tipo plástico, mas revestida em fibra. Tanto que essa armadura foi feita por um cosmake bem conhecido aqui de Belém, que é o Rodrigo, o Hank, né? Ou Soldier, como as pessoas conhecem ele lá no Instagram. Então foi ele que realizou esse sonho de criança aqui, ele que me transformou no Jaspion. Eu sigo ele no Facebook e o Adriano Stark, quando veio aqui, fez armadura com ele também. Também, né? A armadura do Homem de Ferro. É um cara que faz um trabalho bem legal. Um abraço aí pra ele. Hank. É o Hank, mas eu conheço ele como Rodrigo, né? Pessoalmente, né? Mas nas redes sociais, lá no Instagram, é o Soldier, né? Soldier. E o capacete, esses capacetes aqui, no caso do Jaspion, tem 2 cosmakes envolvidos, que é o Luciano, lá de BH, né? E o Mika Maker, o Michael, lá do sul do Brasil, né? Então, eu agradeço a eles por me dar essa oportunidade, né? Ter esse privilégio, né? De vestir essa armadura tão famosa, né? Que traz a nostalgia à tona para nós todos. É verdade. E na tua rua lá, galera, sabe onde é que eu conhece o Jaspion? Porque o Tony Stark que eu citei, né? Na rua dele, ele passou um jornal lá fazendo uma matéria dos buracos, ele apareceu. Sim. E aí bateram a foto, né, da tela. E aí tá lá o endereço, rua não sei o que, aí ele veio aqui e falou, cara, eu fiquei preocupado porque deram meu endereço na TV. A galera sabe, olha, ali é onde mora o Jaspion. É verdade, lá na rua todo mundo já sabe onde o Jaspion mora, né? Tanto que teve um seguidor lá no Instagram que ele foi bater lá em casa, se ele estiver assistindo.
Eu não sei se foi sem avisar, né? Ele foi bater lá em casa, ele estiver assistindo, e hoje a gente se tornou amigos, né? E ele foi bater lá em casa só pelos vídeos, né? Porque ele relacionou e disse, viu a imagem, então é na Marambaia, então ele foi lá, a gente conversou, bateu um papo, ele também tem um trabalho de artesão, faz algumas coisas assim na área também de cosmake, então ele se identificou muito com o Jaspion, né? Então a gente também tem essa questão às vezes a pessoa quer conhecer a pessoa por trás do personagem, né? Porque eu tava até falando para um amigo meu que eu não somente visto a armadura, eu visto o personagem, porque às vezes a pessoa ela não quer só ver aquela postura ali para fazer a foto, ela quer ver o personagem agindo, articulando, né? Tanto que eu procuro sempre fazer as coreografias do personagem. Claro, eu não faço com perfeição, mas a gente procura entrar, estudar o personagem, né? Porque ela traz a essência do personagem, É né? verdade. Se tu ficar só parado lá de Jaspion, né, é uma coisa, mas aí tu faz um negócio, grito Dylan, assim, gera. É verdade. Alguma pessoa já te encontrou e fez algum depoimento, se emocionou ao ver, porque é uma coisa muito importante, assim, a figura do Jaspion, a gente já vai abrir para explicar o que é o Jaspion, falar de minuciosidades do episódio, mas foi uma coisa que representou muito para muita gente. Já teve algum encontro desse? Já eu tava até falando dia desse, eu fui participar do meu primeiro evento cosplay, né? Fui fazer um evento cosplay onde houve uma competição no shopping. E o que me marcou não foi nem eu ter participado do evento, né? A gente participou e até me surpreendi que eu ganhei o evento, né? Não esperava. Qual era o nome do evento? Pode falar. Eu não lembro do evento agora no momento, não tô lembrado o nome. Sei que tinha vários cosplays muito bons, né? Inclusive o Breno estava lá. Grande Breno, já veio aqui. Inclusive ele estava lá e eu participei desse evento. Mas o que me marcou nesse evento foi um rapaz que me parou lá. Você tava de Jaspion no evento? Eu tava de Jaspion, né? Ele veio comigo, ele me abraçou. Aí ele queria contar a história dele. Eu disse, eu gosto muito de você, Jaspion. Ele falando assim como se eu fosse o personagem mesmo. Eu gosto muito de você porque eu aprendi a gostar de você com meu pai. Né? E quando eu olho para você, eu lembro do meu pai. Então ele me abraçou, ele pegou meu Instagram, começou a me seguir, a curtir as postagens, porque aquilo trouxe o sentimento paternal para ele novamente, né? Então ele viu o Jaspion, ele disse, ele só lembrava do pai dele. Então a gente às vezes não espera que o personagem venha trazer à tona, né? Essas lembranças assim que vai mexer mesmo fundo, né? No coração. Verdade. Aí o Jaspion lá por dentro. Realmente, enferrujando por dentro. Olha, e como é que entrou o Jaspion na tua vida? Tu é uma criança da década de 80? Sim, eu nasci. Apesar de não parecer. Parece sim. Olha, meus alunos estão stalkeando, eles devem estar vendo, porque hoje, quase todos os dias, eles perguntam a minha idade. Né? Todo santo dia, professor, qual é a sua idade? Professor, qual é a sua idade? Eu disse, apesar de não parecer, eu tenho 43 anos, né? Eu nasci nos anos 80, então eu cresci com o Jaspion, né? Acompanhei o Jaspion, a trajetória do Jaspion, Changeman, outros Tokusatsu, Jirai, enfim, esses que vieram pós-Jaspion. Tokusatsu, né? Para quem não conhece esse universo, o que é Tokusatsu? Tokusatsu em si são as séries japonesas, né? Com aqueles efeitos da época, né? Desde o Ultraman até os mais antigos que tem em preto e branco, né? Também começou lá no Japão, mas o Tokusatsu em si, ele tem esses personagens como o Jaspion, o Giban, o Jiraiya, né? Agora também tem outras vertentes, tem os Metal Heroes, que é Jaspion, Gavan, Giban, Shider, e também tem os Kamen Riders também que vieram também, que são aqueles estilo gafanhotos, né? Teve também o Lion Man, que eram os felinos, né? E o Jiraiya, ele se encaixa em qual desses? Eu acredito, posso ser que eu esteja errado, mas ele é um Metal Hero, mas ele é um ninja, né? Eu assistia muito Jiraiya. O Jiraiya. Giban, que era um policial, né? O Giban era um policial de aço.
e o Jaspion em si. E quando eu tava aqui pesquisando sobre o tema pro episódio, memórias foram destravadas. Muitas memórias foram destravadas e, cara, eu lembrei da época da TV Manchete que eu passava, né? E eu voltei no tempo com... Tu consegue explicar pro pessoal que tá assistindo um pouquinho como é a história do seriado? De repente, até para aguçar a curiosidade deles, do Jaspion. Sim, a história do Jaspion... A essência, assim, da série. E o Jaspion é interessante que ele é um rapaz órfão, né? Que perdeu os pais, né? E o Edin, que era, além de ser profeta, era cientista. Era um cara do cabelo branco, sim, mago lá. Apesar dele parecer um profeta e tudo, né? Mas ele era um cientista. Ele que construiu o Dylion, ele que construiu a armadura, a Metaltex, né? Com o material mais rígido do universo, né? Que não era o de Wakanda aí na época. Não, o Vibranium. Não era o Vibranium, não. Era o metal alguma coisa, né? Era. Eu não lembro o nome do metal agora no momento. Então, ele que cuidou do Jaspion depois que os seus pais foram mortos pelo... Se eu não me engano, foram mortos pelo inimigo Zampa, um dos quadridemos, né? Então, os seus pais foram mortos por ele. E a partir disso... O Edin começou a treinar ele, né? Começou a treinar ele no planeta Edin. Ele ainda chegou a lutar em outros planetas. Logo no início da série, quem vê, ele não está ainda no planeta Terra, no primeiro episódio. Depois que ele lutou nesse outro planeta, ele veio para a Terra, né? Junto com a Anri. Anri é assistente dele, que é um androide. E com a Mia também. Que é tipo, né? Um ETzinho que tem lá. Querendo ou não, o Jaspion também é um alienígena, né? Porque ele vem de outro planeta. Ele só tem o formato humanoide. É um humano de outro planeta, mas é um alienígena, né? E ele veio pra cá por quê? Porque o Satangos queria transformar a Terra no planeta dos monstros. Então todos os planetas. Um robôzão, né? Na verdade ele parece um robô, mas parece por o dentro. Darth Vader, né? Se eu não me engano, a série tem essa referência, né? E por dentro, na verdade, ele era um monstro, né? Ele tinha aquela armadura ali, aquela estrutura, mas na verdade, por dentro, ele era um monstro. E o Magarin? O Magarin também. Mas ele tem parentesco com... Tem, ele é filho do Satangos. Tanto que o Satangos criou ele, né? Criou ele. Tanto que em um dos episódios que o Magarin morre... Pela segunda vez que ele foi morto 2 vezes pelo Jaspion. Foi mesmo? Foi. A primeira vez ele morreu. Aí o Satangos trouxe a Kyuza, né? Que é a bruxa. Do Beribekan, né? Beribekan. Ele trouxe ela, né? Porque ele queria que o Magarin fosse ressuscitado. Então ela ressuscitou o Magarin. Um parêntese nisso aí que tu falou. Que foi justamente memórias destravadas. Aí tu me corrige. Tem uma mesa assim, uma pedra, não sei, e tem uns pedaços do Magarin. É verdade, o busto, aparece só o busto e o capacete uns pedaços. Aí a bruxa lá, Kyuza, ela começa a fazer o ritual dela. É verdade. E a cena é muito bizarra, porque começa a surgir os pedaços dele. Ele começa a ser restaurado, sabe, através da magia dela. E isso estava na minha cabeça, perdido lá no hemisfério, não sei o que. Por incrível que pareça, eu tava pensando em tentar fazer essa cena, mas com o Jaspion, né? Fazer essa cena, assim, se o Jaspion tivesse morrido, né? Como seria? E ele aí teve essa primeira vez que ele morreu. E a segunda? Como é a segunda? É no final já? A segunda, já perto do final, já nos episódios finais. Foi a segunda que ele foi também lutar com o Jaspion, né? Ele não queria que ninguém se intrometesse. Até tentaram intervir, mas ele queria mostrar que ele era mais forte que o Jaspion. Tem um negócio da Bíblia Galáctica, como é isso? A Bíblia Galáctica, ela fala sobre a profecia do pássaro dourado e das 5 crianças irradiadas pela luz, né? 5 crianças. Porque o Satangos ele só poderia ser destruído com a união do pássaro dourado e as 5 crianças. Que na verdade essas 5 crianças, quando elas juntavam a mão, apareceu o pássaro dourado, né? Só que quando elas se juntaram, surgiu a espada. Porque a gente observa que em todos os episódios o Dylion não tem espada.
né? E quando elas se juntaram em um dos episódios finais, o pássaro dourado, os 5 pássaros dourados se transformaram em uma espada, como se fosse a espada de um laser do Jaspion, né? E mesmo assim não conseguiu vencer o Satangos, porque ainda existia uma 6ª criança que estava dentro da terra. Caramba. Era o bebê que o Jaspion nomeou ele de Tarzan, né? Tarzan, o irmão caçula dele, que também era um bebê que veio para a terra. Os seus pais também foram mortos. E ele ficou adormecido na terra. Então, quando esse bebê surgiu, né, o Satangos perdeu o controle. Aí foi que o Dylion conseguiu fazer o Spadion Laser dele e derrotar o Satangos. Tudo isso nos 40 e poucos episódios da saga. Tá melhor do que os seriados da Marvel de hoje em dia. Tá muito bacana. Verdade. Deixa eu falar com o pessoal um pouquinho aí, molha a garganta. Sim, sim. Galera, você que tá assistindo a gente, conhecendo um pouco aqui da cultura do cosplay, do Tokusatsu, certo? Isso. Do seriado Jaspion, a gente tá aqui compartilhando com o Jaspion paraense, Marcos, e hoje a gente tá descobrindo esse universo, relembrando, revivendo, e tá sendo muito bacana, muito nostálgico. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que também gostam dessa temática, e vão que vão. Ainda não é sobre o Jaspion, tem uma informação que é meio incerta, eu queria confirmar contigo que conhece. Diz que um japonês que morava no Brasil, ele viajava para o Japão e lá ele gravava ele tinha uma locadora e lá ele gravava algumas fitas dos programas do Japão. Aí ele trazia sem legenda, no bruto mesmo, para a locadora e alugava e tudo, e ele viu que começou a ter saída desses seriados e tudo. E aí um amigo dele que trabalhava no SBT recomendou que ele fosse lá no Japão com a Toei, que é a empresa que era responsável pelos direitos autorais, e fizesse pedisse a licença para exibição. Sim. Aí ele foi, conversou com a Toei Animation, e aí eles liberaram para ele trazer 3 séries para o Brasil. Uma delas era a do Jaspion. Aí ele trouxe e foi atrás das TVs da época. SBT, Globo, Bandeirantes, ninguém queria. E aí ele foi e a Manchete aceitou e virou sucesso mundial, nacional. É verdade isso? É verdade, porque na época virou uma febre, né? Porque era algo novo, né? Ver heróis se transformando, né? E tendo superpoderes. Na época foi só a Manchete que aceitou e realmente a audiência foi lá para cima. Tanto que depois disso a Globo não ficou satisfeita. O que foi que ela fez? Ela trouxe o Gavan. O Gavan, que é um Metal Hero, um dos primeiros Metal Heroes, bem parecido com o Jaspion. Ele fez sucesso lá no Japão, mas aqui não fez tanto sucesso como o Jaspion. Ao contrário do Jaspion, que já não fez tanto sucesso no Japão, mas aqui foi uma febre. Eu tenho o nome do rapaz aqui, do senhor, para quem quiser procurar. É Toshihiko Egashira. Aquele da locadora. Sim, sim. Toshihiko Egashira. Foi ele que foi o grande impulsionador para trazer. Agora uma dúvida, porque tu disse que o Jaspion não fez tanto sucesso no Japão, mas fez no Brasil. E o cara que fez sucesso no Japão que é o Gavan, fez no Brasil. Não fez no Brasil. Por que tu acha que o brasileiro se identificou com o Jaspion? Eu acredito que o Jaspion, assim, acho que porque foi uma coisa nova, né? Um herói que se transformava, que tinha um robô gigante, que tinha super força. Mas, como eu estava falando para os meus alunos, observe o Jaspion, ele tinha super força, né? Ele tinha um robô, tinha uma espada, tinha um revólver, né? A laser. Mas mesmo assim, ele era brincalhão, né? Ele brincava, ele mostrava fraqueza, né? Quando ele tava perdendo, ele se retirava. É mesmo? Ele se retirava. Faz muito tempo. E tanto que tinha a humildade de reconhecer que naquele momento. Verdade. E ele precisava das crianças. Ele era um herói diferente porque ele sabia que ele só conseguiria vencer, derrotar o inimigo com as crianças, né? Assim eu sempre falo para meus alunos, olha, eu sou igual o Jaspion. É? Eu sou igual o Jaspion. Por quê? Porque eu, como professor,
eu preciso de vocês. Eu não seria professor se não fosse vocês. Eu sempre falo para eles todos os dias. Por isso que eu abracei o Jasper, porque eu vi, né, essa questão dele ser muito próximo das crianças, né? Quase que todos os episódios tem criança. E o Jasper tá procurando criança, tá salvando criança, né? Tá se divertindo com as crianças. Então acho que isso na época atraiu, né? Porque tinha essa aproximação muito com as crianças, né? Década de 80 tinha aí os programas da... Não sei se já tinha Xuxa, né? Década de 80, Tinha. 85. Na verdade era Angélica, né? Angélica que apresentava na Manchete. Manchete à tarde, né? Mas na Globo já tinha? Será que é Eu acredito que já tinha a Xuxa. Eu cresci assistindo o Sérgio Malandro, né? Eu não sei se era da Globo ou se era SBT. Né? SBT, né? Era muito legal aquele programa, Portas Desesperadas. Verdade. Muito legal. Muito, pô, que bons tempos. Tu chegou a assistir isso aí, Adriane? O Sérgio Malandro ou era só a Xuxa? Só a Xuxa. E é interessante que depois que terminou a Rede Manchete, né? Fechou, o Jasper e todos os outros personagens foram para Record. Por isso que a gente vê nesse período de 80 e depois 90 essa continuidade. Porque ele foi para as tardes da Record. Até sábado passava também, né? E recentemente voltou para a Band, né? Tanto que depois teve que sair novamente, ficou em curto período, né? O Jasper, o Black, o Changeman, né? E nessa fase agora, tem algum lugar que a galera que tá assistindo a gente possa acompanhar? Um canal fechado, alguma coisa? Tem no Prime, né? No Prime Videos tem os episódios do Jaspion, tem do Giban, tem do Kamen Rider e também tem da Sato Company no YouTube, para quem quiser assistir, mas não está dublado, está legendado mas tá valendo. Mas tá valendo, sim. Sabe que eu tentei rever uns pedaços assim para nossa conversa e vou te confessar que os efeitos não são tão ruins quanto eu pensava. Verdade. Tem uma cena da luta dele com a bruxa lá, que ela tá levitando no meio assim, e a gente tá falando de década de 80, 85 no Brasil, 88 no Brasil. Sim. Mas deve ter sido antes, então são uns efeitos bem legais que, comparando com hoje em dia, ainda estão bem legais, atuais. Tem alguma referência do cristianismo dentro do Jasper? Tu já viu essa teoria? Já ouvi falar muito, porque ele fala da Bíblia Galáctica, né? E a gente vê o Edinho como um profeta, né? Então tem essa referência. Muita gente diz, o pássaro dourado é o Espírito Santo. Ah, é? Tem essa referência. A gente sempre vê... O Satã, eu não vou nem te perguntar quem é. Já sabe que o próprio nome já diz, né? Satã, né? Satan Ghost, né? Então a gente vê essa referência com essa questão religiosa, né? Do bem contra o mal, né? Cara, de repente isso também é uma coisa que inconscientemente alcançou pelo Brasil naquela época ser um país muito católico, né? Verdade. De repente tem essas referências. Essa espada aqui, ó. Qual que é o nome dela? Ela é um dos equipamentos do Jasper, das armas? Na verdade, essa espada aqui não é original. O pessoal já me perguntaram, mas eu uso ela por quê? Porque eu tô esperando chegar a minha espada do Jasper. Tinha um nome específico a espada? A Spadion Laser. Spadion Laser? Spadion Laser. E tu tinha uma pistola em algum lugar? É a Turbo Magnum. Tá por aqui, ela em algum lugar. Depois a gente bate uma foto dela. E essa aqui, tem como acender? Tem como acender. Pode apertar aí, por favor, na cor branca. Pode baixar essa luz aí pra gente ver se aparece melhor? E essa aqui, na verdade, é uma referência ao Star Wars, porque é um sabre de luz, né? Muita gente sabe, muita gente diz, o Jasper é um Jedi. Eu disse, é verdade. Tu consegue segurar aí? Consigo. Como é que fica? Eu sou o Jedi do Pará. O Jedi Papaxibé. Jedi. Olha, com essa... Estende ela um pouco pra cá. E de repente o Jasper transfere o poder pro Mario. Verdade. E aí a gente consegue fazer, olha só. Olha aí, rapaz. A transformação. E aí? Voltou. É isso! Traz luz novamente aí pra gente. Pode guardar a sua
sua espada, deixa eu pedir aqui. Olha, vocês não estão vendo ainda, mas aqui do lado tem uma pessoa muito importante. Daqui a pouco a gente vai trazer para nossa conversa, que ela é fundamental para que o Jasper exista, literalmente, para que ele se torne realidade. A gente vai já falar disso aqui ainda hoje. E olha só, você que está acompanhando a gente, vem também na rede social aqui do Marcos, que é o Instagram, @JasperParaense. Durante a fala, tua fala aqui aparece aqui, ó. Tu não tá vendo, mas vai aparecer. Para você seguir ele também, tá por dentro dos vídeos, dos eventos que ele participa, de repente as próximas competições, tem muita coisa legal. E eu vejo que ele sempre tá valorizando os profissionais das mais variadas áreas. Então tu vê ele lá com o cara do carrinho de banana, não é? Verdade. O cara da pipoca. Que mais tu lembra assim do açaí? Do açaí, que mais? Do barbeiro. Barbeiro. Do barbeiro. Recentemente eu fiz, porque eu tava falando para alguns colegas, os vídeos que eu queria fazer, nenhum deu certo. E esses vídeos que vocês veem aí foram todos que deram, que eram para dar errado, né? Que eu fiz naturalmente, não esperava, não tinha nenhuma pretensão de fazer esses vídeos. Os meus vídeos planejados, nenhum deu certo, né? Caramba, fala um planejado aí, que tu tinha planejado. Vou bombar agora, vou fazer isso. Que tu lembra? Teve um vídeo planejado que eu combinei com um rapaz lá próximo de casa, que ele andava com uma carroça e com um burrinho, né? Com uma carroça e um burrinho. Eu ia até postar esse vídeo, mas por que não deu certo? Ele chegou lá com o burrinho, me vesti de Jasper e tudo, né? Só que o burrinho empacou. Ficou com medo, será? Ele falou que o burrinho só andava com ele. O burrinho empacou, não saiu de jeito nenhum do lugar. Aí o pessoal passava rindo. Bora, Jasper! Esse burro não anda. Aí ele ficou empacado lá, o burrinho, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, aí ele disse, então faz o seguinte, como ele só gosta de ti, tu vai puxando ele aí. Aí ele pegou, foi puxando o burrinho, foi que ele começou a andar. Ele começou a andar, porque eu tava com um laço, né? Fazendo ele andar, não tava batendo nem nada, né? Só pra ele andar. Agitando. Aí ele não andou, aí ele pegou lá no cabresto, né? Do burrinho e começou a andar. Aí depois ele disse, olha, pega aqui no cabresto e faz ele andar. Aí foi que ele começou a andar, eu andando com ele, porque comigo ele não andou de jeito nenhum na carroça. Caramba. Foi um dos vídeos que eu planejei muito e não deu certo, né? Enquanto aquele lá que foi para fazer a atividade na ONG, foi uma coisa na hora. Foi uma coisa natural, foi sem pretensão. Muita gente vê o vídeo do Jasper pegando ônibus, né? Porque não foi com a ideia de fazer o vídeo ali. Na verdade, eu estava num evento social, né? Aí eu saí de lá, fui pra BR, fazer que estava chamando o Dylan, pegando ônibus. Aí o vídeo começou a repercutir na internet, né? Aí o pessoal disse, olha o Jasper Paraense aí pegando Curuçambá. Aí posterior a isso, eu fiz um outro vídeo, né? Eu fui pra rua pedir paz nas escolas. Foi naquele período onde estava tendo violência nas escolas, né? Aí eu fiz esse vídeo, mas o vídeo que eu fiz, eu achava que ia repercutir, de paz na escola, não repercutiu tanto quanto o vídeo que eu fiz do Jasper tentando pegar o ônibus lá. Eu tava dando sinal, os ônibus não paravam de jeito nenhum, aí o pessoal gritava pra mim, vai pra parada, porque eu saí da frente da escola e eu fui fazendo sinal na rua. Aí nem o ônibus parava. Eu disse, eu vou colocar esse vídeo aí, vai que o pessoal goste, né? E foi algo que saiu naturalmente. Não esperava que ele fosse também repercutir nas redes sociais. E nessa questão assim de gravar os vídeos na rua, tu já passou por alguma dificuldade, algum percalço, alguma situação inusitada? Já quebrou alguma coisa, sei lá? Já, sim. Inclusive nesse dia que eu tava gravando o vídeo na rua, isso, sobre a paz nas escolas, a armadura quebrou bem no meio, a cueca. Caramba! A cueca quebrou aqui na divisa aqui, né, do fecho, e eu andava, ela ficava balançando, né? Ela ficava balançando e eu segurando a cueca para não cair, né? Eu segurando, eu disse, acho que se eu tivesse postado ou gravado esse vídeo, o pessoal ia gostar que a cueca do Jasper caiu, né? Porque ela rachou bem no meio, né? Porque tu esqueceu? não, porque eu tenho
mania de querer fazer as coreografias, né? Mesmo que eu não saiba, querer pular. Se empolgou. Me empolguei. Numa dessas puladas, Tu sentiu? eu senti um estalo. Aí estalou. Quando eu vi o negócio tava balançando aqui, a armadura tava balançando, quebrou, né? Aí eu pedi rapidamente para minha assistente, né? A Anri, que está presente, a super cola, mas a gente não tinha trazido a super cola, né? Porque eu sempre ando com super cola e EVA, gente. Para quem não sabe, o Jasper ele não é de metal, né? Então eu preciso da super cola, super bond e EVA para fazer as manutenções básicas, porque até aqui o busto também já me deixou na mão uma vez. Eu ia para um evento, né? E do nada a armadura se quebrou aqui no fecho aqui, onde fecha. Aí eu não pude ir pro evento porque a armadura quebrou. Aí eu peguei, se eu não me engano, eu fui com Power Hand verde. Já tava lá de stand-by, eu me vesti de Power Hand verde e fui. Foi um evento que teve lá no hangar, né? Aí só que eu disse, eu não aceitava aquilo. Eu fui para casa, peguei o EVA, peguei a super cola, não foi? Peguei a tinta também de spray para fazer a manutenção e fiz o arranjo, né? Colei, porque o evento ia, se não me engano, era 2, 3 dias, né? Aí no dia seguinte eu fui para lá com o Jasper, né? Fui para lá. E no dia que eu fui com o Jasper, quebrou de novo a armadura, já quebrou aqui na perna. Tu acha que é o calor? Hã? Tu acha que é o calor que não, dá uma reação com a fibra de vidro de repente? Não, pode ser o calor, mas foi também a cola, né? Porque como é super cola, ela acaba soltando. E aqui eu uso EVA, super cola, velcro. E nesse dia que eu voltei lá, o velcro também quebrou. Aí já ficou manco lá. No calor do meio-dia, né? O pessoal disse, como é que tu aguenta nesse sol de rachar? Não, aqui em cima até que circula, né? É mais o capacete que abafa, quem tem fobia, né? No meu caso não, porque eu respiro muito pela boca. Eu já aprendi a respirar pela boca quando eu tô com o capacete. Então eu já não sinto tanto. Mas quando eu fico em local muito quente, como eu tava lá, eu já estava sentindo. Aí nesse dia, para completar, ainda arrebentou o velcro da perna e já ficou manco lá. Ali na Duque, né? Onde fica o próximo hangar. No sol quente do meio-dia eu tava lá, o Jasper lá. Uma perna manca. A perna manca. Voltando aqui, eu tava lembrando das cenas quando tu tá falando, e eu lembrei de uma cena inusitada que tem numa das batalhas do Jasper. Sim. Só que antes de eu falar ela, de repente tu vai falar, então eu vou ficar na minha. Qual o teu top 3 de momentos do Jasper? Tem vários tops, né? Porque sempre o pessoal pergunta pra mim, mas uma que me chamou a atenção... Do 3 para 1. Do 3 para 1? Tipo, esse é mais fraco, esse é médio, agora tá. Esse aqui é o momento... Acho que o top... o 3 foi quando o Jasper matou o Magaren pela primeira vez. Pela primeira vez, que foi uma cena épica, né? Dessa batalha que ele matou. Todo mundo esperava essa batalha também. Verdade, porque como eles têm uma armadura similar, mas eu particularmente gosto muito da armadura do Magaren, porque ela chama a atenção, né? Um preto, né? Nessa batalha, o que chamou a atenção foi porque eles lutaram, né? Quase que o Jasper perde, mas no final, o Jasper, antes de matar ele cortou o braço dele. Foi uma cena épica, porque quando ele cortou o braço dele, a espada dele caiu com o braço assim, segurando a espada ainda. Só em série mesmo, em filme, né? Aí depois disso, ele foi lá e finalizou o Magaren. Esse é o 3? É o top 3. Mas eu pensei que ele ia falar o top 1, porque eu tava preparando uma coisa pro top 1. Segura aí, que na verdade a gente tem uma surpresa. Tu sabe, carta na manga é uma caixinha de surpresa. E a gente trouxe pra ver o Jasper alguém que faz parte da tua história. E tem a ver com isso. Tá pronto? Tô pronto, bora lá. Porque a gente trouxe aqui, ó, pra conhecer, pra ver o Jasper Paraense, o braço do Magaren. Rapaz, justamente o braço que foi cortado na batalha. E aí, olha só, seu instala Magaren, ele já até começa a mexer e quer pegar aqui, viu, Daniel? Quer pegar o Jaspion
paraense, mas esse aqui não. Esse aqui vai ficar guardado, que a gente trouxe o braço do Magari. Qual é o ponto 2? Top 2, vamos lá. O top 2, eles são bem parecidos. O top 2 e o top 1 foi a luta do Jaspion com Aiga. Com Aiga Man. E por que essa aí foi o top 2? Porque o Aiga Man, ele veio primeiro e começou a estudar o Jaspion. Ele estudou... Não foi na louca. Não, ele primeiro mostrou pro Magaren porque ele ia derrotar o Jaspion, né? Ele começou a analisar, mostrou pro Magaren o que ele ia fazer. Ele começou a estudar os golpes não somente do Jaspion, mas também do Dylion. Isso que me chamou a atenção, porque ele era realmente um estudioso, né, de causa. Só que ele só estudava os golpes planejados do Jaspion, né? Golpes planejados. Que ele já conhecia, né? Entendi. Ele já conhecia, né? Então tudo aquilo que ele não pudesse armazenar do Jaspion era novo para ele, né? Então, na primeira luta do monstro Aiga, ele levou o monstro Aiga para a batalha, junto com o Dylion. Então ele fez de propósito, acredito que de propósito, perdeu a batalha para analisar o Dylion, né? E nisso ele reconstruiu o Aiga como se fosse um robô também, mas já com os golpes todos estudados do Dylion. Tanto que quando ele voltou para a batalha, novamente, né? Eles tiveram 3 batalhas, né? Eu acredito que foi o episódio que o Dylion lutou mais, porque ele lutou essa primeira vez, derrotou o Aiga, voltou para a segunda, só que o Aiga já estava aperfeiçoado, com outras armas, com martelo, com broca. Nessa segunda batalha, quando ele voltou, ele já estava preparado para derrotar o Dylion. Tanto que ele ia arrancar o braço do Dylion. A intenção era arrancar o braço do Dylion. Só que o Jaspion percebeu que ele já tinha estudado ele todinho. E o que ele fez? Ele se retirou de batalha, porque o Dylion já tinha perdido boa parte da energia e ele já tinha percebido que ele tinha analisado ele completamente. Ali saiu de batalha, né? Saiu de batalha para se recompor, para restaurar a energia do Dylion. E quando ele voltou para a terceira batalha, ele já começou perdendo de novo. Porque o Aiga, ele estava dentro, o Aiga Man estava dentro do Aiga, né, que controlava, tanto que ele tinha circuitos que controlavam o monstro. Então, o monstro se movia conforme a vontade do Aiga Man, que estava ali controlando. Aí o Jaspion percebeu que ele estava analisando os golpes dele. Aí o que o Jaspion fez? Ele saiu, foi para dentro do Aiga, do monstro Aiga. Quando ele chegou lá na cabeça, que era a cabine, o Aiga Man ficou sem reação, porque ele não tinha nenhum golpe estudado do Jaspion ali. Aí o que foi que o Jaspion fez? Lançou o Cosmic Laser, matou ele ali dentro da cabeça do Aiga, do monstro Aiga. Quando ele matou, ele voltou pro Dylion, aí já derrotou o monstro Aiga. Para concluir, o top 1, o momento mais especial. Acho que o top 1 foi a luta contra o monstro Bogan. Tenho a mínima ideia. O monstro Bogan, para quem quiser assistir esse episódio, vai, né, no YouTube, Monstro Boga. O episódio 26. Olha aí. Episódio 26, né? Que é até os irmãos Gazami, né? Que o Jaspion já tinha derrotado um dos irmãos primeiro, né? Porque eles foram lutar, mas um dos irmãos não queria, então foi lutar com o Jaspion sozinho e morreu. O segundo, ele já trouxe o monstro Bogan. O monstro Bogan tinha algo diferente, especial nele, porque o que ele fazia? Ele sugava a energia. Caramba. Ele lançou a tromba dele no peito do Dylion, quando eles foram para a batalha, e sugou a energia do Dylion. Tanto que o Dylion ficou sem energia. Se ele continuasse na batalha, ele iria morrer. Então ele saiu de batalha porque o Dylion já estava sem energia. Só que o Jaspion, vendo que o Magaren já tinha pego a família Nambara, os filhos, né, ele foi para o campo de batalha querer enfrentar o monstro, né? O monstro já ia derrotar o Jaspion ali no campo de batalha. Foi que o Dylion voltou a energia do Dylion, tanto que o Dylion ele tinha feito a manutenção todinha no Dylion. Só que
como o Dylion não tinha energia, ele foi sozinho, só ele, pro campo de batalha querer enfrentar o monstro, como ele já tinha feito em outros episódios, de derrotar um monstro. Acredito que só um episódio que o Jaspion derrotou o monstro sozinho, né, com Cosmic Laser. Aí ele voltou pro campo de batalha, aí foi que o Dylion recuperou energia e voltou pro campo de batalha. Aí ele pegou, restaurou a energia do Jaspion também, que o Jaspion dependia do Dylion, restaurou a energia aqui na armadura dele, né, e derrotou o monstro Bolgan. Quase que ele perde, aí ele derrotou o monstro Bolgan e foi lutar com um dos irmãos Gazami, né, e derrotou o último dos irmãos Gazami ali. Então, pra ti, esse é o episódio. É o episódio, é o top 1, né? Rapaz. Porque eu esperava mais do último episódio, né? Contra o Satangos, mas não foi tanto como esse, né? Que o Dylion perdeu a energia, né? Rapaz, é uma enciclopédia do Jaspion aqui das coisas. Quem Rapaz, dera. eu tô imaginando tudo que ele fala aqui. Mas vem cá, e o Jaspion? Tem notícia dele? O Jaspion que fez O ator, né? O ator? O ator, ele mora lá no Japão e hoje ele trabalha com um mergulhador, né? Mergulhador. É. Ele trabalha com um mergulhador e tá fora do circuito circuito artístico, né? De Tokusatsu, nessa... Não sei o que levou ele a isso, mas ele trabalha com isso hoje em dia, né? Mas há uma coisa interessante também é que da dublagem da época da série eram os mesmos dubladores do seriado Chaves, então tu encontra algumas vozes que dá pra reconhecer. É verdade, verdade, a gente percebe isso mesmo. E tu falou sobre os filhos aí das batalhas e tudo. E os teus filhos, como é que eles lidam com teu pai Jaspion? Pô, é mó legal, cara. Meu pai é o Jaspion. Verdade. Como é que é isso? Eu tava até falando hoje pro meu filho caçula de 10 anos, né? Eu disse, olha, um dia tu vai se tornar Caramba, Jaspion, responsabilidade. tem um legado. Aí ele começa a achar graça. Não, pai, ainda tá muito longe. Eu ficar falando do futuro aí. Eu disse, mas um dia a gente vai envelhecer, né? Apesar de não parecer, né? Um dia a gente vai envelhecer. Aí disse, não, pai, assim, eu não quero ser o Jaspion, não, né? Aí, porque eles acho que pelo fato de eles não ter vivido esse período nostálgico, né? Até porque na nossa época a gente não tinha internet, não tinha celular, então o nosso apego maior era as brincadeiras de rua e a TV, né? Então acho que por isso que a gente tem esse sentimento, né? Bem nostálgico mesmo. Mas também tu tem uma filha de 17 anos, não é verdade? Sim, e de repente se a futura sucessora for uma mulher... Olha verdade, eu falei pra ela também isso, ela começa a achar graça. Na verdade ia ficar diferente. Pode ser também uma mulher Jaspion. Uma mulher Jaspion. Tem alguma... Era mais homem, né? Era mais homem. No Jaspion 2, que no caso que é o Spilvan, ele já tinha duas que vestiam também uma armadura, que auxiliavam ele, né? A gente tem que bolar um código, eu e tu, porque hoje em dia tem muitos Homens-Aranha. Verdade. Como eu vou saber que tu é tu quando eu te encontrar no evento? Verdade. Porque no meu caso, as pessoas sempre me chamam de Professor Aranha, então sempre tem Mas um sem falar nada, como é que eu vou saber que tu é tu? Porque de repente o cara te viu num lugar, aí ele vai e já chega no Vero Peso. É verdade. E aí tem outro aranha, aí a criança pode pensar até que é tu. Mas é pra mim reconhecer, ou pra quem tá assistindo. É muito difícil. Quando estiver no evento, tem alguma coisa, um trejeito que tu acha que tu faz que é o teu aranha? Será que tem? Já percebeu? É, porque tu é a esposa dele, e se misturar um bocado de aranha, tu não confunde? Não, é Não, ela mesmo? não confunde, mas acho que pelo fato de às vezes eu coçar a cabeça. Ah, é? Eu coçar a cabeça. Então porque... vou procurar o aranha com essa cabeça. Porque no começo, quando eu me vestia de Homem-Aranha, ainda me visto, né? Eu sempre levava o meu sobrinho, o meu amigo. Aí as pessoas se perguntavam, mas aí quem é o Professor Aranha? Tem 3 aí. Né? Eu sempre emprestava a roupa para eles vestirem. Aí tem 3, quem é o Professor Aranha aí? Porque eles, todos os 2 têm o biotipo assim, igual o meu, assim, magrinho também, a mesma altura. Então, eu acredito que pelo fato de eu coçar e não tirar a máscara, né? Quase eu não tiro a máscara. Já as pessoas sempre estão tirando a máscara. E como é que é
o cabelo do professor Aranha, Olha, ele é sem cabelo, é com cabelo? É com cabelo. É? Com Porque cabelo. Só que agora eu fica só difícil tipo, tirar isso aqui. não precisa tirar, que eu só vejo mesmo aqui, ó, a carinha dele aqui. É com cabelo. Meus alunos me chamam de calvo, mas eu tenho cabelo sim. Ah, caramba. Mas aí quando as crianças saem com vocês, é a alegria de estar junto e a emoção de estar... Porque quando tu veio, a Daniele ajudou a montar. Com a família, cada um pega o lado, tipo a armadura do Tony Stark, assim que vai... Como Quem é que... dera, quem dera. Eu sempre tenho que estar com ela do meu lado, porque eu não consigo me vestir só. Né? Eu sempre tenho esse problema assim de estar... Do Aranha não. O Aranha eu consigo. Quando eu levo o Homem-Aranha para a escola, eu consigo me vestir sozinho, né? Só peço ajuda de um dos meus alunos para fechar o zíper às vezes, né? Mas fora isso eu consigo. Mas se tratando do Jaspion, não consigo, porque é uma armadura que requer mais tempo para se vestir e fechar aqui eu não consigo, de jeito nenhum. E será que dá pra gente trazer aqui a tua assistente pra dar uma palhinha pra gente aí do teu lado, falar um pouquinho? Ela é um pouco tímida, mas eu acho que é muito importante a gente trazer ela, porque para mostrar como esse casal, eles constroem isso juntos, porque quem olha o Jaspion pensa que é só ele, mas não, verdade. Vocês vão saber que por trás do Jaspion tem uma mulher que apoia ele e que apoia literalmente, porque ela tem que fechar os... Dá só um pulinho aqui do lado, deixa a bolsa aí, por favor, só pra galera te ver. Cuidado aqui, passa aqui, fica do lado dele que a captação pega aqui. Isso, desse canto aqui, ó. Dá um salve aí pra galera. Oi. Meu nome é Daniele. Fala mais pertinho aqui, Daniele. Vamos levantar um pouco aí. Prazer, meu nome é Daniele. Daniele, quanto tempo já junto aí com essa figura? Casados, 18 anos. 18. E tu nunca pensou em se vestir de cosplay, fazer alguma coisa aí, parceiro do Jaspion? Não, porque assim, como eu tenho fobia, questão de botar coisa no meu rosto, aí, e até mesmo porque eu penso, quem é que vai bater a foto, quem é que vai fazer as filmagens, se eu tiver vestida também, né? Entendi. Aí eu prefiro ficar só nos bastidores. Ah, é? Então, ó, palmas pra Daniele aí pela ajuda, por favor. Pode voltar aqui para vocês conhecerem a produtora, esposa, diretora, fotografista. Severina. Mas a galera tá vendo aqui, pensa que é fácil só colocar a armadura e sair. Verdade. Não, tem todo por trás, todos os bastidores, assim. E agora eu queria falar um pouquinho da tua experiência como educador. Sim. Eu tenho formação como professor também, sei como é que é a sala de aula. Mas como é que foi pra ti essa decisão de se tornar professor? No começo, assim, na verdade, eu não pretendia ser professor. Sempre tive o sonho de querer ser médico, né? Queria ser médico. Aí não consegui, porque a gente sabe que o vestibular é rigoroso em relação à medicina. Aí eu comecei a trilhar o caminho da educação, né? Eu comecei fazendo... meu primeiro curso foi o curso de religião. Fiz o curso de religião, me formei. Depois fui para a Universidade Federal, também me formei. Fui para o IFPA, né? E depois eu concluí o curso de matemática. Então eu fui nessa trajetória, assim, galgando assim, em vários cursos da área de educação, até geografia também. Iniciei o curso de geografia, né? Mas como eu não tinha tempo, né? Porque a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? E eu já estava no curso de geografia, já me meti no curso de contabilidade. Caramba. Também. Aí eu disse, não, vou ficar Como só... Como é que faz 5 faculdades ao mesmo tempo? Pois é, eu queria abraçar o mundo com uns 5 cursos ao mesmo tempo, né? Aí não deu certo. Aí eu disse, não, vou ficar só no curso de matemática. Me formei também pela Federal em educação matemática e linguagens também, né? E recentemente me formei também na pós de educação especial, também para dar esse suporte, né? Porque como a gente lidar com crianças, a gente também tem que ter essa formação, né? Como é que é a relação das crianças com alguma necessidade especial em relação ao Jaspion?
As crianças são bem... querem o toque para sentir, como é que é isso? Elas são bem receptivas, né? No começo elas estranham, assim, aí eu estendo a mão, né? Procuro conversar, brincar. Eu procuro me colocar no lugar das crianças, assim, porque, como eu digo lá no Instagram, eu não sou um professor convencional, né? Não sou um professor tradicional, porque eu sei que cada criança tem a sua particularidade. E eu sempre converso com a minha esposa. Eu sei que cada criança, esses traumas, essas fobias que a gente tem hoje como adulto, começa enquanto criança, né? Se eu tenho medo de barata, quando foi que começou o medo de barata? Foi quando eu era criança. Qualquer fobia que a gente tem hoje, trauma, seja de agulha, enfim, começa sempre na infância. Então a gente procura criar uma atmosfera, um ambiente onde a criança se sinta bem, não tenha medo, né? Ah, mas tu é professor de matemática, eu não gosto de matemática, então bora aprender a matemática da forma mais fácil possível. O que tu gosta da matemática? Então a gente procura trabalhar nesses pontos, nesses aspectos, porque às vezes eu não tive tantos professores bons, às vezes a gente não tem uma experiência boa. Então, o que eu posso fazer? Eu vou procurar ser melhor, né? Transformar aquela experiência negativa em uma experiência positiva para outras pessoas, né? Então, a gente procura trabalhar nesse aspecto, assim, lúdico, cognitivo, né? Trazer o acolhimento. Toda manhã eu pergunto para eles se eles dormiram bem, se eles tomaram café, se eles estão doentes ou não, porque para eles ter essa aproximação, para eles se sentirem seguros para falar, né? Para gostar de voltar na minha aula. Diz, olha, eu sempre quando termina a aula, eu pergunto, vocês dão like ou dislike, né? Sejam sinceros comigo, né? Porque ele não tem outra pessoa mais sincera do que a criança. Então eles são muito sinceros em relação à verdade, se eles gostam, se eles não gostam, né? Então eu sempre procuro falar para eles, olha, o que a gente pode melhorar, o que vocês querem aprender hoje, o que a gente pode fazer. Então eu deixo muito aberto, porque cada um tem uma experiência, uma forma de aprender, onde eu também estou aprendendo com eles. Todos os dias estão me corrigindo, olha professor, aquela palavra ali que o senhor fez está errado, está faltando um acento, está faltando uma vírgula, professor. Não esquecer o cabeçalho, porque às vezes eu começo a aula, às vezes eu já vou logo no assunto, olha professor, cabeçalho, o senhor não fez o cabeçalho, o senhor não vai fazer, aí eu tenho que apagar e começar a fazer tudo de novo. Mas tu já pensou assim que no multiverso, se de repente tu seguisse a carreira de médico, tu não teria feito tanto de repente a diferença como tu tem feito como professor? É verdade, eu não teria acesso às crianças, né? E de repente não tinha surgido essa oportunidade. Tu, talvez nessa linha do tempo, verdade, tu não ia chegar fantasiado, talvez, para vestido de cosplay para atender o paciente. E verdade, aqui teve essa oportunidade que mudou a tua vida, não é? Como tu percebe que isso trouxe de mudança assim para ti? Acho que eu fiquei mais assim extrovertido, era muito introspectivo, muito tímido. Eu era muito tímido mesmo, né? Quando eu era adolescente, eu era muito fechado em casa, né? Então acredito que ser professor fez eu me soltar mais, falar mais, né? Eu conheci alguns médicos também, né, nas redes sociais, que também se fantasiam, médicos, enfermeiros, para mostrar esse lado lúdico para as crianças, né? O imaginário, fortalecer o imaginário, porque às vezes a criança está ali doente, né? Mas às vezes ela tem que mostrar que ela é criança, que ela precisa se divertir. Então, eu acredito que isso para mim foi excelente, foi ótimo. Porque a primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu fiquei me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Eu entrei em pânico. Era para criança ou era para jovem? Era para adolescente, já adolescentes de 13 a 15 anos, né? Aí eu pegava turmas do 6º ao 9º ano. Aí eu fiquei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Aí eu fiquei em pânico, disse, não, mas bora seguir em frente, né? Aí depois disso, eu conheci um amigo meu que ele entrou na escola, né? Como professor. Ele entrou como professor
E também era o primeiro dia de aula. E eu me identifiquei muito com ele, fizemos amizade. E nesse primeiro dia ele entrou em pânico, em sala de aula. Ele disse, Marcos, isso não é para mim não. Eu vou pedir a minha exoneração para me sair. Ele fez o concurso público, passou. Ele disse, Marcos, eu vou lá com o rapaz pedir minha exoneração hoje. Aí eu disse, não, calma, faz o seguinte, vai lá para a sala dos professores, fica lá, deixa que eu seguro o barco aqui com as crianças, não te preocupa não. Aí ele ficou lá, ele não deu a aula, ficou na sala dos professores. Aí eu conversei com o rapaz responsável pela administração, né? Que inclusive era amigo meu, né? Aí eu disse para ele, olha, ele teve um episódio aqui, ele quer desistir. Aí ele disse, não, rapaz, não desiste, tu é concursado. Tu vai perder o teu concurso por causa desse episódio que tu teve. Faz o que o Marcos falou para ti, fica lá, quando tu começar a se sentir bem, tu volta para a sala. Aí a gente foi um processo. Aí foi que ele foi trabalhando isso, porque até então ele era professor, mas ele nunca teve experiência em sala. Entendi. Com várias mentes, principalmente crianças, né? Crianças que são bem sinceras em relação ao que tu faz, ao teu trabalho, e às vezes você precisa ter o controle da turma. E isso ele não teve a princípio, mas depois, com o tempo ele foi, e ele está até hoje, graças a Deus ele está até hoje. Lembra? Pode falar? O nome dele, posso falar aqui? Se tu quiser, eu só mando um abraço para ele que ele não, vai... eu vou mandar só um abraço para ele que ele pode estar assistindo. Então manda um abraço que ele vai saber que é. Um super abraço para você, irmão. Isso. Tamo junto. E é isso, diante da dificuldade, né? A gente tem que parar, respirar e depois ir, porque é isso, é a vida. Com certeza. O Jasper teve as suas dificuldades, recua, respira e depois encontra. Ele vai, se planeja também, né? Recuperar a energia para poder voltar para o campo de batalha. Acredito que é assim também o professor, né? Agora, uma coisa muito interessante é que como é que foi o impacto da... Deixa eu ver aqui. Uma correção aqui. O termo correto é pessoa com deficiência e não pessoas com necessidades especiais, que a assistente social me mandou aqui, gente. Mudou. Obrigado. Qual é o correto? Pessoa com deficiência, tá bom? Desculpa, a gente tá sempre aprendendo e aqui o Carta na Manga é a oportunidade da gente estar sempre aprendendo. Voltando aqui, essa história é sensacional, queria que tu compartilhasse com a galera que tá vendo. Como é que foi quando a tua família e os parentes descobriram que tu fazia cosplay? Essa é uma história... É verdade, porque foi assim, ninguém da família por parte de pai, né, não sabia que eu me fantasiava, né? No começo eu me vestia de Homem-Aranha, então eles não sabiam que eu me fantasiava. Então eu disse, era final de ano, eu disse, eu vou lá, fantasiado, né? Eu já tava desinibido, já andava pela rua mesmo, de Homem-Aranha, não queria nem saber, né? Aí eu peguei e vesti a roupa, né? Quando eu visto a roupa de Homem-Aranha, muita gente diz que não é eu vestindo a roupa de Homem-Aranha. Mas por quê? Porque eu uso uma roupa de músculo, né? Porque eu não tenho esse físico atlético, né? Então eu vesti a roupa de músculo e coloquei a roupa do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, né? Aí eu disse, eu vou lá na casa dos meus irmãos, que tava tendo uma festa lá em comemoração ao final de ano. Aí eu cheguei lá e todo mundo pediu pro Homem-Aranha entrar para bater foto. As minhas irmãs, sem saber quem era. Sem saber, a minha irmã mais velha tava assanhada já por causa do Homem-Aranha, passando a mão no músculo aqui de espuma. Aí não sabia que era o Homem-Aranha, né? Só que o meu sobrinho já desconfiava, disse, olha, aquele ali deve ser o Marquinho, o Marcos, deve estar ali. Aí eu não falei nada, eu tava lá, mas eu tava em silêncio, eu não falava nada. Aí quando já tinha batido muitas fotos, né? Tava pra mim ir embora. Aí eu resolvi tirar a máscara, né? Aí quando eu tirei a máscara, o pessoal começaram a gritar lá. As minhas irmãs principalmente, porque... Ficaram decepcionadas. Ficou decepcionada. A minha irmã, olha, eu já tava dando em cima de ti, tu não fala nada. Aí eu comecei a achar graça também. Aí a gente fez a brincadeira, a partir daí
ele já sabia que o Homem-Aranha era eu, que o Jasper era eu, porque de vez em quando eu tô indo lá fantasiado, né? E o público da terceira idade, quando te encontra, como é que é a reação? Muita gente gosta, principalmente do Jasper, né? Pede pra bater foto. Inclusive eu tava onde, meu Deus? Acho que lá no Ver o Peso. Apareceu umas senhorinhas querendo abraçar, né? Passar a mão aqui no Jasper. Na barriga do Jasper. Eu senti o músculo aqui, né? Mais as senhorinhas, não sei porquê, né? O Jasper tem esse chama com as senhoras, né? É um personagem que ele alcança todos, né? Verdade. Quem foi criança na época, lembra. Quem eram os pais das crianças, lembra porque a criança ficava enchendo o saco lá, fazendo o Jasper, mas, cara, é uma coisa que marcou muito, a gente está muito feliz de ter aqui, compartilhando com a gente tua história, tuas experiências, e tu dá aula de ciências? Como é que é isso? Porque eu vi, acompanhando nas redes sociais, o balão solar. Balão solar, o que foi aquilo, cara? É porque, assim, como eu sou professor, eu não sou somente professor de matemática. Então, quando a gente trabalha nas séries iniciais, a gente tem que trabalhar todas as disciplinas. Então, eles gostam muito quando eu trago as aulas de ciências. Na prática. Eu acredito assim, eu penso muito que a aula prática, ela funciona muito mais do que a aula eu estar somente ali no quadro copiando, né? Porque às vezes a gente vê o livro de ciência, olha, isso aqui, o ar em movimento é isso, mas como é que eu posso provar para a criança que o ar existe, né? Então, como eu ia trabalhar o tema sobre o ar, aí eu comecei a pesquisar como é que eu poderia trabalhar. Aí eu achei o balão solar. O balão solar, né, que é um material biodegradável. O interessante, né, do balão solar, quem pesquisar, quem vê lá no YouTube ou no Mercado Livre, você vai ver que ele precisa, como já disse, balão solar, ele precisa do sol para encher. Eu peguei as crianças, a gente encheu lá com ar quente, né, do próprio sol, né, o ar quente eu tava dando aula para eles, era entre 2 e 3 horas da tarde, onde o sol tá pico mesmo, alto aqui, onde tá aquela lua. Aí a gente começou a encher o balão. A gente encheu, amarrou um balão aproximadamente. O balão em si, ele tem 10 metros, mas a gente divide ele em 2 ou 3. Aí a gente dividiu meninos e meninas. Aí a gente encheu o balão, aqueceu, aí esperou o sol bater, porque é interessante esse balão, que ele feito que ele esquenta, ele vai expandindo. Nisso que ele expande, ele quer subir. Aí a gente encheu o balão, aí as crianças soltam o balão e ele vai embora, né? Aí as crianças perguntam, professor, mas aí ele vai para o espaço? Disse, não, ele é um material biodegradável. Vai chegar um momento que ele vai estourar e ele se dissolve depois, né? E não vai ficar aí por um bom tempo, né? Porque ele vai se dissolver depois. Aí eu perguntei para eles, por que a gente estudou sobre o balão solar? Para que vocês possam perceber que o ar quente, ele sobe. A gente não consegue ver, ele sobe. Por que o ar-condicionado fica lá em cima? Eu perguntei para eles, vocês sabiam por que o ar-condicionado fica lá em cima? Por que ele não fica aqui embaixo? Aí eu disse, não sei, professor. Porque o ar gelado, ele desce. Por isso que o ar-condicionado fica lá em cima. Aí você mesmo, né, professor? A gente não tinha imaginado isso. É por isso que vocês conseguem ver o balão solar subir, né? E conseguem perceber que o ar-condicionado fica superior à nossa cabeça. Então o ar gelado desce e o ar quente sobe. Então ficou uma coisa bem visível para eles entenderem, né? Uma coisa que às vezes na prática a gente entende melhor do que escrito num papel. E quais os projetos agora? Daqui pra frente, tem alguma coisa nova vindo aí, com as armaduras, talvez outros personagens, algum sonho do professor Jasper para compartilhar? Um sonho pessoal, assim, é tentar concluir a armadura do Magaren, fazer a armadura do Magaren, né? Muita gente me cobra, poxa, só o Jasper e o Magaren. Em breve eu espero que o Rodrigo Henk possa me ajudar, né, nessa missão aí de fazer o Magaren e também o Black Kamen Rider, né, que é também conterrâneo deles,
desse período também, que eu também tenho conversado com um amigo aí, ele já iniciou o processo de fazer a armadura do Black, né? Quando a gente menos esperar, vai estar o personagem... Vai surgir o Black, esses personagens nostálgicos, Magaren, Black. Contigo acontece uma coisa que o Breno Kai citou, que é das pessoas ligarem para perguntar se tu aluga fantasia. Quase todos os dias. Eles não entendem o que tem por trás da fantasia, né? O cuidado que o cosplay tem. Verdade. O zelo. E acabam vendo só como uma fantasia. Como é que é isso? Como é que tu... Porque, às vezes, é assim, como, por exemplo, o Homem-Aranha não, que está em alta, qualquer pessoa pode ter acesso à internet e comprar. Mas essas fantasias assim, essas armaduras, elas são feitas por encomenda. Medida, né? Por encomenda, sob tamanho, né? Então, essa aqui demorou, né? Então, às vezes, o que pode caber em mim, pode não caber em ti, ou vice-versa, porque cada pessoa tem um biotipo, né? Então, às vezes, fica difícil. Muitas pessoas não entendem porque eu não alugo ou não empresto, no caso, armaduras. Até já emprestei fantasias do Homem-Aranha. Emprestei. Mas a armadura ela é mais certinha. Ela é mais certinha porque ela foi feita sob medida, né? Então, ele pegou a minha numeração e fez. No caso, o Jaspion foi feito em particular pro meu biotipo, né? Perfeito. Ah, sim, ele falou no início que tem um capacete com um negócio novo. Dá pra mostrar pra ele? É esse aqui? É. Deixa eu trazer pra ele. Esse capacete ele tem uma peculiaridade. Tem. Aqui que tu afasta. Ele tem um negócio diferente aí Tem pra diferente. mostrar pra galera. É novidade esse aqui, gente. Tu quer me dar a espada? Pode ser. Já tá aqui. Esse capacete aqui, ele é diferente por quê? Porque ele tem algo que muita gente perguntava para mim, professor, esse capacete aí não acende o olho, não? Ele não tem o visor para acender? Ele disse, tem, esse aqui, agora tem. Fala aqui no microfone. Esse aqui tem. Esse aqui é um novo capacete que tem o sensor óptico, né? Caramba, que todo mundo ficava querendo saber onde é que tava. Muita gente chama de sensor orótico, mas é sensor óptico. Tá? Esse aqui é o sensor óptico. E inclusive esse capacete aqui, ele foi feito pelo Mika Maker, lá do sul do Brasil, né? E eu recebi ele recentemente, né? E eu gostei bastante do trabalho dele, assim também como o trabalho do Luciano, lá de BH, que já está comigo há um tempinho, que fez esse aqui também do Jaspion, do Magaren, do Power Ranger, né? Então esse aqui é a nova aquisição, né, do professor Jaspion, ou do Jaspion paraense. Deixa eu colocar ele de volta aqui. Antes estava professor Aranha Ranger. É verdade. Quando é que tu tomou a decisão, que eu sei que não é fácil, né, de assumir o manto? Como é que foi isso? Na verdade, eu tinha feito uma enquete lá no Instagram, né? E muita gente me sugeriu, professor, mude o nome dele, né? Mude o nome do seu Instagram. Eu disse, será que eu mudo? Mas já tá tanto tempo esse nome aí, professor Aranha Ranger. Por que Aranha Ranger? Porque é a junção do Aranha com os Power Rangers, né? Aí, como todo mundo já me chamava na mídia, né? Aqui na mídia local e no Instagram de Jaspion paraense, eu disse, não, vou assumir o manto, vou abraçar esse nome. Foi recente, não foi? Foi recente, né? Acho que não tem um mês que eu mudei, fiz essa mudança lá. Acho que ficou bem mais fácil, né? Porque todo mundo já me chamava de Jaspion paraense, tanto aqui na região norte quanto fora, né? Já me chamava de Jaspion paraense. Então, acho que ficou mais fácil e todo mundo aceitou, não teve questionamento. Né? Tu recebe feedback da galera de outros estados ou até países? Sim, com certeza. Muita gente diz, professor, por que o senhor não melhora nisso aqui? Coloca essa música. Muita gente não gosta das músicas em português. Ah, por que o senhor coloca a original em japonês? Por que não faz essa coreografia aqui? Por que não faz um pequeno filme lutando? Por que ele não luta? E fica dando dicas. Então são dicas que eu tô estudando, né? Inclusive, já falei com um amigo nosso aí, o
o Máscara, o Lobisomem aqui. O Marcos que veio aqui. Ó, só ajeita o seu microfone mais pra ali um pouquinho. Isso. O Marcos, manda um abraço ao Marcos Cosplay, que é o Máscara Paraense. Isso. Vem um dueto aí? O que é que tá? A gente tá planejando fazer um pequeno episódio, né? Ah, é? Porque muita gente me cobra, por que o Jasper não faz uma cena de batalha? Então eu já coloquei essa ideia pra ele gostou, né? Fazer essa cena de batalha Seria aqui nos pontos turísticos com aqui o de Lobo? Belém. Ou Hã? é outro personagem? Como assim? O que ele iria interpretar seria esse aqui? O Lobo ou é surpresa? Não, ele ia interpretar o Lobisomem. Caramba, vai ser muito legal, porque aquele cosplay dele é O Lobisomem muito bom. versus o Jaspion, né? Esse A gente vai ia- ser sensacional. A gente tá com essa ideia, né? A gente tá planejando. A primeira vez que a gente planejou não deu certo, né? Que a gente ia fazer lá no Ver o Peso, mas a gente tá planejando a ideia. Se Deus quiser, vai dar certo. Tem que fazer e respirar um pouco. É. Porque se mexer parado já dá um abafado. Se Acredito que mexendo, tanto eu quanto ele, né? vai ser o maior desafio de resistência cosplay, vai ser esse encontro. É verdade. Agora, Marcos, a gente está chegando na reta final do nosso bate-papo e a gente tem 3 momentos muito especiais, onde o primeiro deles tem a ver com o tema aqui do nosso podcast, que é Carta na Manga. Carta na Manga é uma surpresa. Às vezes na nossa vida tem momentos que são carta na manga, como aquele do teu amigo, que ele poderia ter tomado uma decisão, né, de pedir a exoneração, mas ele decidiu aguardar mais um pouco e seguiu a carreira de professor. Eu queria saber da tua vida se tu tem um momento que foi carta na manga, que teve alguma sacada, um momento que definiu a tua vida em antes e depois, para te compartilhar aqui com a gente. Acho que um momento assim foi quando eu resolvi ser professor, né? Esse primeiro dia foi decisivo, porque no primeiro dia que eu fui para a sala de aula e eu fiquei ali aí eu fiquei refletindo, será que eu volto? No outro dia eu fui para casa assim pensando, né? Aquele dia foi decisivo, porque eu pensei também, assim como esse meu colega, em desistir, né? Eu fui para casa pensativo, né? Eu vou desistir porque isso não é para mim. Então aí eu fiquei pensando, disse, não, a gente precisa passar pelo processo, né? O processo que vai nos moldar, né? Porque ninguém nasce sabendo alguma coisa, né? E o ser humano é assim, ele é cheio de processos, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que aprender, tem que estudar. Então, quando eu voltei no outro dia, eu já estava mais tranquilo. E aquilo foi me confortando, né? Então, acredito que esse momento foi decisivo para mim, se eu ia continuar ou não na caminhada como docente. Perfeito. E agora pra galera que tá assistindo, vocês não sabiam, mas o Marcos também tem um lado musical, não é verdade? Será? Tem um lado musical. E a gente vai mostrar pra vocês agora, aqui em primeira mão, um trecho de uma interpretação que vocês da nostalgia conhecem muito bem, mas pra vocês que estão acompanhando agora é novidade, que é o Marcos cantando um pouco do tema da abertura do Jaspion. Tem uma versão português, é isso? É, em português. É mesmo? Então eu vou pegar ali o violão, Certo. vou estalar o dedo, assim como o Jaspion se transformava, e quando eu voltar já vai estar tudo aqui pra gente tocar. 1, 2, 3 e... Ei você, preste atenção no que eu vou dizer. Não vai ficar sozinho, sou um guerreiro que vai te defender contra toda maldição. Não havendo solução para sua segurança, não temo entrar em ação. A paz na Terra, em todos os planetas, é como um sonho que não pode acabar. Jaspion, pela liberdade sou Jaspion, pela liberdade sou. Eu juro, eu juro, eu juro, não vou falhar.
Jaspion. É isso aí! Valeu! Beleza, Marcos. Agora a gente tem também um momento que é um momento mágico aqui no Carta na Manga. Afinal de contas, é uma forma da gente dizer o muito obrigado para nosso convidado que vem aqui. Então, eu vou afastar essas coisas aqui para liberar a visão para o público. Tá enxergando aí, Dri? Vou tirar aqui. E outra coisa, eu vou pedir que tu segure algumas peças. Tu consegue fazer com a luva? Tu quer tirar a luva? Dá para tirar? Dá pra segurar. Tá? Tá. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte. Pensei em um número que tivesse a ver com matemática e com o cosplay aqui. Então eu trouxe este baú aqui. Olha só. O que você quer? Tá. Pronto. Perfeito. Esse baú aqui é um baú intergaláctico. E ele até tem aqui, ó, o formato e tudo. E ele vai ficar aqui o tempo todo, porque dentro dele, vem aqui, nós temos uma previsão. E o Jaspion vai abrir ao final deste número. Perfeito? Perfeito. E agora aqui nós temos uma caixa. E dentro dessa caixa nós temos uma série de peças de dominó com os números aqui para justamente ter esse lado matemático. E tudo pronto. E justamente nós vamos trabalhar com matemática pela questão das probabilidades. Olha isso. Vou afastar aqui novamente. Agora é o seguinte. Vou pegar as peças, vou te ajudar aqui. Você vai abrir as duas mãos aí, por favor. Segura por enquanto. Você vai agitar um pouco e vai soltar. Quando você soltar, as que estiverem viradas para baixo vão ser as descartáveis, tá bom? Tá ok. Quando quiser. Perfeito. Vamos ver. Me ajuda aqui, ó. Essa sai. Esta sai. Esta sai. Esta aqui também. Essa eu vou recolher, vou te ajudar, porque tá ruim tu pegar assim com a mão. Vamos lá, junta as mãos. Agita um pouquinho. Mesma coisa. Olha, mais 3 eliminadas, certo? Ó, 1, 2, 3. Agora temos 3 peças. Por favor. Não foi muito. Vamos de novo. Olha, perfeito. Saiu aqui e saiu aqui. Então, para o público que está em casa, todas estas, tá? Todas estas foram as que caíram viradas para baixo, foram eliminadas. 3, 6, 9 peças. A última peça que sobrou foi essa aqui, tá? Vou até segurar para o público acompanhar. Tá vendo aí? Grava esse número, por favor. Ok? 2 e 1. Perfeito? Essa foi a peça que sobrou no sorteio do professor Jaspion. Agora é o seguinte, aqui tem um baú, que é o baú intergaláctico. Dentro dele, não sei se tu vai conseguir abrir aqui. Vou tentar levantar aqui, ó. Levanta comigo. É um baú, se quiser examinar aí, ele tá aberto já. Ah, tá ok. Virar, ver se tem uma coisa errada, tá? Você tem um... Pode ficar à vontade. Dentro dele tem uma mensagem para você. Eu vou levantar, ó. Levantar aqui e você puxa o que tem dentro. Ainda não abre, tá bom? Pode puxar. Okay. Só mostrando para o público, aqui nessa câmera, é um baú que está vazio, ok? Daniele. Completamente vazio, tá? Não tem outra coisa embaixo. Okay? Não tem fundo falso. Ok? Agora sim, tu consegue abrir esse papel aí? Tem uma coisa escrita. O que tá escrito nele? Aqui ou não? Aqui. Aqui. Ah, tem. Tem. Para o professor Jaspion Paraense. Para o professor Jaspion Paraense, já estava aqui dentro. Agora sim, se tu conseguir, abre esse papel e mostra pra gente. Que coisa! Mostra pra câmera aqui.
qual foi a peça que exatamente foi a única que ficou? Tudo bem, eu já mostrei. Mostra aqui para essa grande. Tá pegando aí? Me dá aqui, por favor. Exatamente 2 e 1. Viu só? Aê! Essa mágica eu escolhi para fazer para ti, porque a gente tem várias peças aqui, certo? E todas são iguais. E tu, através da tua profissão, através da tua arte, que isso não deixa de ser uma arte, tu conseguiu fazer a diferença na vida das pessoas. Então, fica uma grande lição pra gente que onde a gente estiver exercendo a função, o trabalho, a função social que estiver, nós podemos ser luz na vida do outro. Verdade. Então, você é uma peça rara e é por isso que a gente fez questão de te convidar aqui para conhecer a tua história, para compartilhar e parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, pela homenagem, né? É um momento que a gente tem onde as pessoas podem conhecer um pouco da pessoa por trás do personagem, uma pessoa que tem coração, que tem sentimento. Então eu agradeço essa homenagem e a oportunidade de estar aqui no Carta na Manga. E da gente se conhecer, né? Que a conhecer certeza. só pelo bate-papo, pelo Instagram. E é interessante porque a gente vai conversando assim e parece que já tem uma afinidade há um bom tempo, né, com a pessoa, né? É verdade. E o último momento aqui no Carta na Manga é o momento em que a gente pede para o nosso convidado deixar a mensagem Carta na Manga para o teu público. Ali do outro lado estão teus seguidores, tá o restante da família, estão teus amigos, são pessoas que passaram pela tua história, pessoas também que acompanham tua trajetória, ou até pessoas que estão te vendo pela primeira vez. Então tu tem essa questão da educação, de ser alguém que combate a evasão escolar, um cara que acredita na paz nas escolas. Deixa a mensagem que tiver no teu coração, mensagem Carta na Manga, para essa pessoa que está te assistindo, que talvez tenha um sonho. É contigo, só vira o microfone aí pro lado para poder captar e manda ver. Olá, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que têm me acompanhado e dizer que não desistam, né? O Jasper, ele se mostrou forte, né? Mas é uma pessoa que sonha, que não desiste, que todos os dias ele mostra que pessoas comuns estão lutando por um dia melhor, buscando um dia melhor, dando esperança para outras pessoas. Então, eu digo para vocês que me seguem, para os meus alunos, para os meus familiares, né? Eu agradeço o apoio de vocês. Se hoje eu estou aqui, como eu sempre falo para os meus alunos, é por causa de vocês. Então, eu só tenho a agradecer, né? E eu sempre gosto quando vocês me dão conselhos, puxam minha orelha, porque isso mostra que eu sou ser humano também. Então, eu sempre posso melhorar, porque quando a gente é professor, todos os dias a gente tem que estudar com as crianças, aprender com as crianças, enfim. Então, esse é o momento onde eu tenho a oportunidade de mostrar para vocês quem é o professor Marcos, quem é a pessoa que está por trás do personagem, né, que procura levar alegria, né, procura levar a nostalgia do personagem. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. Aí, Marcos, olha, show de bola. Sabe que eu fiz história porque tinha um professor que eu admirava muito o jeito dele dar aula. E aí eu até falei isso no episódio passado. A gente trouxe um professor, Michel Pinho, de história, e a gente conversou. Mas um dos professores, se não o professor que mais impactou a minha vida, foi o professor de matemática. Que legal. Chamado Marcos Tadeu. Marcos Tadeu, ele significa muito porque ele era o meu professor de matemática quando eu entrei no cursinho. E eu fiz um péssimo ensino médio. Era muito difícil lá na escola que eu fazia. Mas quando foi no cursinho, praticamente eu tive que refazer meu ensino médio. E o Marcos Tadeu, ele era um cara muito humano. Ele era um professor de matemática humano. Então ele tinha essa essência do que tu fala, de chegar, como é que vocês estão? De falar sempre uma... Ele acabava de fazer um cálculo, aí ele dizia assim, olha,
por contar uma história para vocês e compartilhava uma vivência dele, uma metáfora. Então, ele me ajudou muito, talvez até sem saber no que ele falava, porque o impacto que ele falava vinha pro nosso coração, sabe? Sim. E às vezes ele chegava, Paulo, olha esse livro aqui para te estudar. E eu sou muito grato a ele, sou um fã. Tive a honra e a alegria de fazer um show na festa de aniversário da filha dele. Para mim foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. E se ele estiver assistindo, um abraço, professor Marcos, admiração sempre por você. E foi mais um professor matemático, né? Uma pessoa que é uma pecinha diferente no meio de tantos, sabe? Então a tua vinda aqui inspira a gente para que eu seja um mágico melhor, para que ela seja um assistente social melhor, para que cada pessoa que estiver assistindo possa ser na sua função melhor a cada dia, tá? Verdade. A gente sempre acaba apertando a mão aqui, estende pelo menos uma, passando essa energia e agradecendo mesmo pela sua presença. Considerações finais? Meu muito obrigado ao Paulo, ao Carta na Manga, a oportunidade que eu tive aqui de mostrar, né? E como o nosso amigo falou, esse momento de eu ser professor é algo que a gente busca conhecer, se aproximar da pessoa, né? Fazer a amizade, ter uma educação humanizada, o acolhimento. Então, isso gera muito impacto na minha vida, porque, como eu sempre digo, você só vai... eu sempre digo que eu, como professor, eu não trabalho, porque você só trabalha quando você faz aquilo que você não gosta, né? Quando você faz aquilo que você ama, você está ali por prazer, porque você gosta, né? Então você procura sempre dar o seu melhor. Então sempre eu digo para os meus alunos, façam aquilo que você ama, né? Você quer ser jogador de futebol? Faça. Então dê o seu melhor. Você quer ser médico? Dê o seu melhor, porque quando você dá o seu melhor, você não está trabalhando, né? Você está colocando ali o seu coração. Perfeito. Deixa eu falar aqui com o pessoal para despedir. Galera, vocês estão assistindo, lembre-se o nosso Instagram, @Carta na Manga Podcast. Nosso QR Code aparece aqui, você aponta o celular e vai ser direcionado para o Instagram. Vai ser direcionado para o Instagram para seguir a gente, ver os bastidores, saber quais são os próximos convidados e os próximos passos do Carta na Manga. Nós chegamos lá em 4 meses a 2.000 seguidores, suados e todos reais, tá bom? Então você que faz parte dessa história, muito obrigado. Aqui no YouTube chegamos em 1.000 também e a gente está muito empolgado, muito feliz. E se você quiser apoiar o nosso projeto, aqui tem o QR Code, você pode apontar o celular para cá, doar, fazer uma doação pra gente. Carta na Manga Esperança, pra gente comprar mais amendoim e jujuba pros nossos convidados. E assim a gente vai caminhando. Daniele, muito obrigado por ter feito acontecer o episódio também. E se você não viesse, a gente tava enrascado pra montar esse homem aqui. E mais uma vez, obrigado. E esse foi o Carta na Manga Podcast. Alguma consideração? Fechou? Fechou? O Carta na Manga Podcast, podcast mais surpreendente do Pará, feito com muito amor para vocês. Valeu!